É isso, vamos começar a ler A Verdade Liberta, de Alice Miller. Vai ser um tempo aí, depois do almoço, para eu fazer um momento de leitura e vai ser bom para mim. A princípio, é só para isso mesmo. Em princípio, este livro não foi escrito para especialistas, mas para pessoas que refletem sobre suas vidas e estão abertas a sugestões. Por isso, abri mão dos termos técnicos da psicologia. No entanto, 3 conceitos que apresentei em meus livros anteriores serão citados diversas vezes: a pedagogia negra, a testemunha auxiliadora e a testemunha conhecedora. Para aquelas pessoas que ainda não conhecem meus livros, forneço aqui uma explicação desses conceitos, a fim de facilitar-lhes a compreensão dos textos a seguir. Entendo a pedagogia negra como uma educação que visa dobrar a vontade da criança, transformando-a num ser submisso e obediente, por meio do emprego explícito ou velado do poder, da manipulação e da repressão. Ilustrei esse conceito em muitos exemplos incluídos nos meus livros, No Princípio Era Educação e Não Deverás Perceber. Nas outras publicações, mostro repetidas vezes os rastros deixados nos nossos pensamentos e relacionamentos enquanto pessoas adultas, pela mentalidade mentirosa da pedagogia negra da qual fomos vítimas quando crianças. Para mim, uma testemunha auxiliadora é uma pessoa que ajuda uma criança maltratada, ainda que o faça apenas de forma esporádica, oferecendo-lhe um pouco de apoio para contrabalancear a crueldade que determina o seu dia a dia. Pode ser qualquer pessoa no entorno da criança, um professor, uma vizinha, uma empregada da casa ou a avó. Muito frequentemente são os próprios irmãos. Essa testemunha é uma pessoa que dá um pouco de simpatia ou até amor à criança maltratada ou negligenciada. Não tem a intenção de manipulá-la, com a finalidade de educá-la, confia nela e transmite-lhe a sensação de que não é má e de que merece ser tratada com gentileza. Graças a essa testemunha, que nem precisa ter consciência do seu papel determinante e redentor, a criança começa a saber que neste mundo existe algo como o amor. Nos casos mais bem-sucedidos, ela desenvolve a confiança no seu semelhante e consegue preservar o amor, a bondade e outros valores positivos da vida. Nos casos em que as testemunhas auxiliadoras estiverem totalmente ausentes, as crianças glorificaram a violência e frequentemente empregaram-na mais tarde com mais ou menos brutalidade e o mesmo pretexto hipócrita. É significativo que na infância de assassinos de massas como Hitler, Stalin ou Mao Tse-tung não se encontre nenhuma testemunha auxiliadora. Na vida de um adulto, a testemunha conhecedora pode representar um papel semelhante ao da testemunha auxiliadora na infância. No meu entender, ela é uma pessoa que conhece as consequências da negligência e dos maus tratos sofridos pelas crianças. Por isso, ela pode ajudar essas pessoas prejudicadas, transmitindo-lhes empatia, ajudando-as a entender melhor a partir das suas histórias, seus sentimentos incompreensíveis de medo e impotência, para que agora adultas possam ter mais liberdade de fazer suas escolhas. Introduzi esses 2 conceitos no livro O Conhecimento Proscrito e dediquei-lhes um capítulo inteiro. Dentre as testemunhas conhecedoras estão alguns terapeutas, mas também professores esclarecidos, advogados, consultores e escritores. Eu mesma me vejo como uma escritora, que, entre outras coisas, se impôs a meta de repassar aos leitores informações muitas vezes ainda marcadas pelo tabu. Também desejo oferecer a especialistas de diversas áreas a possibilidade de entenderem melhor suas próprias vidas e assim tornarem-se testemunhas conhecedoras para seus clientes ou pacientes, seus filhos e finalmente para si mesmos. O fato disso às vezes dar bons resultados é demonstrado pela carta de um compositor que apresento aqui resumidamente.
Prezada senhora Miller, escrevo-lhe essa carta e envio-lhe meu CD como agradecimento pelo seu apoio e sua ajuda ao longo de muitos anos. Mandei traduzir os textos das minhas canções para o alemão, para que a senhora pudesse lê-los em seu idioma. Lembro-me ainda de que quando as consequências do meu passado torturavam-me ao extremo, os seus livros tornaram-se o meu elo com a realidade. Fiquei muito chocado com o que descobri sobre a minha infância por meio das letras das minhas canções. O que elas me revelaram foi espantoso. Por muito tempo, me defendi contra o seu conteúdo e as consequências que adviriam caso eu o aceitasse. Todo o meu corpo gritava e eu não entendia por quê. Mas por meio dos meus textos, que nos braços da música intuitivamente haviam escapado à censura das minhas defesas, cheguei mais perto do que desejava dizer a mim mesmo. As experiências que eu nem sabia terem sido minhas foram se revelando lentamente diante de mim. Se nessa situação vulnerável eu não tivesse entrado em contato com seus livros, que mostravam tão claramente que eu não estava só, não sei por quanto tempo ainda eu teria reprimido tudo aquilo que meu interior queria me dizer. O suporte que encontrei em seus livros estimulou-me finalmente a procurar auxílio com um psicoterapeuta e continuar o trabalho com o apoio daquelas sessões. Pude então partilhar com alguém minhas vivências reprimidas e desvelar pouco a pouco o que eu escondera de mim mesma à força. Ao confrontar-me com aquelas pessoas que me haviam exposto a abusos, tive a confirmação de que as lembranças dos meus sentimentos haviam me dito a verdade, e assim tornou-se mais fácil encontrar a verdadeira cura. Entretanto, tive a relativa sorte, pois com um terapeuta ruim eu teria sido obrigada a dar muitas voltas e teria perdido muito tempo. De qualquer forma, o caminho da volta é por si só tão longo que nesse contexto as abreviações são muitas vezes enganadoras. Sem as informações que a senhora nos dá em seus livros, eu nunca poderia ter admitido de forma consistente o que reconheci nos olhos dos meus filhos a respeito do meu próprio eu. Eu teria me colocado mais vezes no caminho da liberdade deles, com a minha falta de liberdade e a encenação do meu antigo isolamento. Estou feliz por ter recebido ajuda e apoio para encontrar o caminho de volta à vida. Quando a culpa atordoante do passado reaparece e me diz que não posso viver, pego um dos seus livros e leio alguma coisa. Isso me ajuda a voltar à vida. Que bonito. No ano de 1979, descrevi no livro, ela escreve em alemão, né? Das Drama des Begabten Kindes, o drama da criança dotada. O sofrimento da criança num mundo que ignora e nega os seus sentimentos. Graças a essa descrição, muitas pessoas descobriram sua própria história e até então oculta para elas mesmas. Nos livros subsequentes, tentei provar que os mecanismos de negação e repressão do sofrimento infantil e a dessensibilização daí resultante, que eu descobri pela primeira vez nos meus pacientes, têm validade universal. Consegui identificar sinais da infância de famosos escritores, artistas e filósofos, como Kafka, Flaubert, Beckett, Picasso, Soutine, Van Gogh, Keaton, Nietzsche e muitos outros em suas obras, e fiquei até espantada com a regularidade desses padrões. Na infância dos tiranos destrutivos, também encontrei repetidamente o mesmo esquema: maus tratos extremos, idealização dos pais, glorificação da violência, negação das dores e a vingança em nações inteiras pela crueldade sofrida no passado, sempre negada ou apartada. Nesse meio tempo, o problema dos maus tratos na infância já penetrou tanto na consciência geral que nem preciso mais me reportar a isso. No entanto, é menos corrente o fato de que aquilo que geralmente chamamos de educação e consideramos bom e correto seja praticado com humilhações de consequências graves, que aliás ainda não penetraram
em nossa consciência, porque no começo da vida fomos tratados de tal forma que essa percepção se tornou impossível para nós. Com isso, estabelece-se um círculo vicioso de violência e ignorância. Descobertas recentes e interessantes no campo da neurobiologia ajudaram-me a entender e a descrever com mais precisão o funcionamento desse círculo vicioso que identifiquei intuitivamente. O caminho tradicional da educação, que há muito tempo inclui os castigos corporais, leva à negação do sofrimento e da humilhação. Essa negação necessária à sobrevivência da criança provoca mais tarde a cegueira emocional. 3. A cegueira emocional produz barreiras no cérebro, bloqueios de pensamento, como proteção contra perigos, ou seja, traumatizações ocorridas no passado e que já não existem, mas que, ao serem negadas, são codificadas no cérebro como um perigo constantemente à espreita. 4. Os bloqueios de pensamento inibem a capacidade dos jovens e dos adultos de aprender a partir de novas informações, elaborá-las e apagar programas velhos e ultrapassados. 5. Por seu lado, o corpo possui a memória completa das humilhações sofridas, o que leva a pessoa em questão a repassar inconscientemente a experiência vivida à geração seguinte. 6. Os bloqueios de pensamentos não permitem à pessoa, ou no mínimo tornam bastante difícil para ela, abandonar as repetições, exceto quando ela decide identificar as causas das suas coações na história da sua infância. Como essas decisões são muito raras, a maioria das pessoas repete o que os seus avós já diziam, que as crianças precisam necessariamente apanhar. Vai ser difícil ir até o fim com esse livro, mas vamos lá. O filósofo Karl Popper escreveu nos anos 50 que uma afirmação só poderia ser definida como científica quando fosse refutável. Atenho-me ainda hoje, inclusive neste livro, a essa definição do que é científico, porque ela me poupa de muitos rodeios. O modo como são formuladas minhas afirmações dá a cada um a possibilidade de testá-las e, se necessário, refutá-las. Mas este livro deve, sobretudo, constituir-se num estímulo à reflexão sobre a nossa vida e sobre as histórias singulares de nossas famílias. Talvez elas nos tragam informações que passaram muito tempo despercebidas e que podem nos ajudar a entender um pouco melhor o nosso familiar e pessoal. Na primeira parte do livro, Infância, um manancial despercebido, mostro em alguns exemplos o quanto se evita a temática da infância, inclusive naqueles setores dos quais se deveria esperar justamente o contrário. Na segunda parte, do livro Como Surge a Cegueira Emocional, tento, com base nas novas descobertas das pesquisas sobre o cérebro, responder por que, do meu ponto de vista, essa forma de tratar a temática da infância é encontrada com tanta frequência. Na terceira parte do livro Frestas na História Pessoal, descrevo destinos de pessoas que conseguiram penetrar nas suas histórias até as origens e se beneficiar com isso. Não foi possível evitar que os assuntos se cruzassem de vez em quando no livro, mas tentei manter essa diretriz. Então, eu esqueci de mencionar quem é a autora, né? Porque ela escreve em alemão muitas vezes e eu deveria ter falado isso no começo. Eu vou ler essa partezinha aqui para quem estiver interessado. Superando a cegueira emocional. As primeiras experiências de ordem emocional deixam vestígios no corpo, são codificadas como informações e influenciam na idade adulta nossa forma de pensar, de sentir e de agir, mas escapam à nossa consciência. Disso resulta frequentemente um círculo vicioso de violência. Alice Miller mostra nesse seu novo livro como isso pode ser interrompido, como se pode obter, a partir do conhecimento das emoções da própria história, uma consciência mais profunda. Em A Verdade Liberta, ela elucida as causas de nossos sentimentos, geralmente incompreendidos, e nos mostra a saída de nossa imaturidade involuntária, para o bem da geração atual, bem como das futuras.
Alice Miller estudou filosofia, psicologia e sociologia em Basileia e em Zurique se tornou psicanalista, clinicando por cerca de 20 anos. Em 1980, deixou de dar consultas e suspendeu suas atividades docentes para escrever. Desde então, publicou 10 livros, nos quais divulgou largamente os resultados de suas pesquisas a respeito da infância. Enfim, esse livro foi um livro emprestado da minha cunhada. Eu gosto muito de psicologia e pedagogia de crianças, assim, porque me faz entrar muito na minha questão. Eu tenho sobrinhos, então eu gosto muito dessa temática. E eu acho que esse livro vai ser legal para começar esse estilo de... Eu já li, eu li há muito tempo atrás, quero reler, e eu acho que vai ser interessante começar por ele. Eu não sei em relação a direitos autorais, mas eu espero que dê certo. E é isso, vou ler 15 a 20 minutos por dia. O próximo vídeo vai ser o prólogo. E aí, assim por diante, eu vou escrevendo as páginas aqui para continuar.